Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo aí da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, 2-1, gols do Gustavo Gomes e do Rafael Navarro. Vitória muito importante aí para o Palmeiras, embolou o grupo, todo mundo aí com 2 jogos e 3 pontos, por isso era de suma importância a vitória do Palmeiras hoje e não enfrentou qualquer adversário. O Cerro Porteño é um time muito forte na fase de mata-matas, venceu as 2 do Fortaleza, tanto no Castelão como em casa, então a gente sabia que seria um jogo difícil, fez 1-0 no Palmeiras, mas na raça, no suor e com a força da torcida, o Palmeiras conseguiu aí reverter o placar, virou e consegue aí uma excelente vitória. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Os titulares, e a gente sabia que seria assim. Eu acho que esse é um ponto importante, você destacou muito bem, Dani, o Vanderlan, porque acho, olha, é discutível, até claro que o Piquerez vai voltar a ser titular, mas o que o Vanderlan está jogando, jogo após jogo, em todas as competições, uma atrás da outra, talvez comece a gerar uma dúvida ali na cabeça do Abel. É que o Piquerez tem sido sempre muito sólido, né, muito confiável defensivamente também, então não acredito que pelo menos agora ele não promova a volta do Piquerez. De qualquer forma, o Vanderlan foi um achado do Palmeiras, mais um achado entre tantos jovens que o Palmeiras acha ano após ano. Mas o time sente, não tem jeito, se você não tem Veiga, se você não tem Rony, se você não tem Murilo, se você não tem Piquerez. Nesse caso eu falei de 4 titulares. Depois você tem o Tabata que caminhava para ser titular e também se machucou. O Atuesta, que a torcida não gosta, mas que na cabeça do Abel poderia ser uma alternativa, assim como o Lopes, que a torcida não gostava e de repente se tornou uma alternativa importante. Então, são jogadores que poderiam ali participar. Tô contigo também que o Richard Rios entrou bem de novo. Ele entrou em 3 partidas até agora, desde que foi contratado. Em todas elas, ele entrou muito bem. Principalmente no primeiro jogo da Libertadores contra o Bolívar, mas também nos 15 minutos finais das outras 2 partidas das quais participou. Claro que esse cara vai somar, claro que tem jogadores chegando, mas é aquela história. A gente sabe que o elenco do Palmeiras é um elenco que, para brigar nas 3 frentes, na hora que você perde 4 ou 5 titulares, você vai sentir o baque, e para mim hoje, principalmente do ponto de vista criativo, o Palmeiras sentiu de novo o baque. Repito, foi uma vitória arrancada na marra. Jean, seu microfone está aberto, qualquer coisa você chama querendo participar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira, vamos ouvir mais entrevistas de jogadores passando por aqui também. A gente tem questões do próprio jogo para falar, né? Se foi pênalti, questões ali de arbitragem que a gente pode abordar daqui a pouco. Mas eu vou continuar nesse ponto do Vanderlan, porque realmente me chama a atenção o crescimento do menino, a força desse menino. E quando o Jean falou lá, o Piquerez volta e é titular, o Léo esboçou o que eu pensei, será? Porque eu entendo que o Piquerez ele tem um comprometimento tático de uma maneira que é muito importante para o esquema do Abel. Sim. Mas, tecnicamente, o Vanderlan chama atenção. E ele está se consolidando e compreendendo também o que ele precisa oferecer para ser titular dessa posição. Eu acho que temos uma disputa mais aberta do que o Jean sugeriu ali, para ser bem sincero, porque a sequência do Vanderlan é muito boa. E ele pode, assim, tudo bem, o Piquerez muitas vezes, quando você vai ter um jogador mais agudo pelo lado direito, você vai prender ele como um zagueiro pelo lado ali, o Vanderlan tem menos a característica de fazer isso. Mas aí você tem jogadores pelo lado direito que podem compensar. E eu acho que o que ele está oferecendo aí na frente, eu não sei se o Palmeiras pode abrir mão hoje. Eu acho que a briga está aberta e mais a questão, vai voltar, aí tem que recuperar ritmo, não é que vai voltar jogando todas. Sei não, eu acho que essa posição pode estar mudando de dono. No momento, ele pode... Tava no banco hoje, né? Só para lembrar. Estava no banco. Já estava à disposição, né? Não sei se 100%, mas à disposição. A pauta hoje mais cedo era o lateral, em tese, anteriormente titular, está recuperado e à disposição. Quem vai para o jogo? Quem vem bem ou o dono da posição? Aí eu acho que abre por... E só para passar para o Calçado, eu não sei nem se é uma briga ruim. O Jean cansou de falar aqui, o Jean está nos ouvindo... A gente cansou de falar aqui em elenco curto, né, Jean? A gente cansou de falar em elenco curto. Por que eu vou pegar e falar que o Vanderlan está só disputando uma vaga com o Piquerez no setor X do campo?
eu acho que você precisa começar a olhar para o que você está ganhando. Hoje tinha uma opção. Eu acho que hoje tinha muito mais um menino. Por que você tiraria se você tem uma certeza de resposta, você tem um jogador voltando de lesão? E acho que tem um carimbo muito legal hoje aí. Acho que tem um carimbo legal desse menino que substituiu, deu conta. E no jogo para lá de pegado de Libertadores, você para falar que ele foi um dos destaques. Eu só acho que há um equilíbrio defensivo que pela questão tática, pela questão de perfil mesmo, o Piquerez entrega mais por Palmeiras. Por isso você pode olhar como opção, para mim, o Vanderlan, em outra faixa também. Porque a gente tem visto o Palmeiras sofrer, e aí não é culpa do Vanderlan, mas a gente tem visto o Palmeiras sofrer mais gols do que a gente estava acostumado a ver. O Palmeiras, e acho que tem a ver, inclusive, com a queda de rendimento de outros jogadores, como, por exemplo, o Marcos Rocha. Acho que o outro lateral caiu de rendimento, que é o Marcos Rocha. Mas o Piquerez, ele é muito importante para a estabilidade defensiva do Palmeiras e para os balanços que o Abel gosta de fazer, né? Ora segurando, como disse o Léo, ora segurando o Piquerez como zagueiro, liberando o ala pela direita, ora segurando o Marcos Rocha como terceiro zagueiro na hora da saída e liberando o lado esquerdo. Ele, assim, entendo que o Vanderlan é uma peça ofensiva interessante e tem trabalhado bem, independentemente de quem seja o ponta pela direita, né? Pode ser o Arthur, pode ser eventualmente o Rony quando volta de lesão, se o Abel deslocar o Rony, ou o Dudu mesmo, pode conversar com ele por ali, e ele é mais ofensivo do que o Piquerez. Mas pensando em equilíbrio de equipe, e eu vejo o Abel muito focado na questão do equilíbrio da equipe, nesse momento eu ainda vejo o Piquerez como mais imprescindível do que as virtudes que o Vanderlan oferece. Acho que nesse momento que vai pautar o Abel, enquanto se ele não tiver ainda certeza de 100% né, do Piquerez, é a situação de cada jogo. Esse aqui era um jogo que ele precisava... Ele já tem um problema na construção. Ele já não tem, né? O jogo de hoje era um jogo que no ano passado o Scarpa ia dar conta. Não teve Scarpa, foi embora. O Veiga, a gente sempre disse, quando não tiver o Veiga com a ida do Scarpa para a Inglaterra, bom, foi o jogo de hoje. O Tabata, ele estava tentando numa função pelo lado perdeu também. Então assim... Hoje foi o John, que é um menino, né? John é um menino. E aí que eu queria chegar. Vanderlan é um garoto, o Danilo também é um garoto, que já foi embora. O Patrick de Paula, outro que do Palmeiras fez questão de se livrar porque o comportamento não era legal. Mas o Gabriel Menino é o outro garoto que está lá, não tão menino, não assim já tão menino, mas... Não tão jovem. É do Palmeiras sendo feito lá para substituir. Aí você vem com John, com o Hendrick, Rafael Navarro contratado para desenvolver também, e o Flaco Lopes, que começou jogando contratado para trabalhar. Que é um menino também. Nós não estamos falando de jogadores que vieram assim, milhões e milhões de euros contratados que estão no banco. Sim. E o Richard Rios, que acabou de chegar. E me agrada de novo, em mais uma entrada dele hoje. Jean. Eu acho que o Jean falou lá. Ô, Jean, até para te tocar a bola, mas talvez num elenco curto e que você não tenha peças para mudar o jogo com experiência, essa competitividade que o Abel acaba impondo à equipe, né? O Rios entra bem, é o Vanderlan ou é o Piquerez? Isso também seja mais um combustível para esse time do Palmeiras continuar em alto nível, continuar mostrando que pode, ainda que não tenha um bom jogo, como se espera, vencer as partidas, né? Você acha que é por aí? Quero te ouvir em relação ao que você já ia colocar. Claro, eu acho que sim, porque assim, essa inclusive é boa parte, sempre foi boa parte da força do Palmeiras, essa competitividade, esse estar no jogo o tempo todo, esse não desistir do jogo quando a situação é adversa, e por adversa você pode entender o time perdendo, pode entender o time com um jogador a menos, pode entender poucos minutos faltando, o time é assim, e aí é mérito muito da comissão técnica, e é impressionante que todos os jogadores entrem nessa ideia, né? Eu só queria falar uma coisinha em relação a essa disputa do Vanderlan e do Piquerez, porque eu penso muito como o Zupac, e acho que pela questão defensiva e pela cabeça do Abel, o Piquerez ainda tem a hierarquia ali, né, da idade de ser um jogador de seleção uruguaia. Eu vejo ele à frente do Vanderlan, não significa que o Vanderlan não tenha jogado muito bem nas últimas partidas. A questão é que são jogadores diferentes, né? O Vanderlan sobe muito mais, o Vanderlan apoia demais, tanto que hoje estava muito claro, né? O Marcos Rocha ficou o tempo todo lá atrás e o Vanderlan jogava, né? Até destaquei na transmissão, na mesma linha do Arthur, do John, do Dudu, eles estavam todos ali atrás do Flaco Lopes. O Vanderlan era um atacante. Quando perdia a bola, claro, ele voltava, até porque é garoto e tem condições de fazer isso. Aí tem uma coisa importante, a ausência do Mike, né, acho até porque o Garcia talvez não esteja tão pronto quanto está o Vanderlan, a ausência do Mike, e por um bom tempo ainda,
talvez obrigue o Marcos Rocha a jogar demais. E aí talvez essa alternância que de fato acontece quando o Piquerez está em campo, porque quando o Piquerez está em campo, muitas vezes é ele que fica ao lado dos zagueiros, né? E o Marcos Rocha sobe. E às vezes o contrário, às vezes o Marcos Rocha fica e o Piquerez sobe. Só que com o Vanderlan tem sido completamente diferente. O Marcos Rocha tem ficado praticamente o tempo todo ao lado dos dois zagueiros e é o Vanderlan que vai. Como o Marcos Rocha está precisando jogar muito, eu não sei se esse vai e volta, se esse sobe e desce é muito saudável para um jogador da idade dele. Então, até talvez para poupar o Marcos Rocha, pode ser que o Vanderlan tenha mais minutos de fato, que nesse momento jogue até talvez mais do que o Piquerez, embora também ele venha de uma carga de vários jogos na sequência, porque o Piquerez já é desfalque há um tempo, né? Então acho que possivelmente contra o Vasco agora no fim de semana a gente já veja o Piquerez de novo como titular, o que não significa que no meio de semana na Copa do Brasil o Vanderlan possa voltar. Tem uma questão aí que eu acho que é importante a gente pensar, assim, são 7 desfalques, né? 4 de titulares, de jogadores que vinham construindo esse Palmeiras e 3 competições. O Jean está falando do Vasco, tem Copa do Brasil. Até quando vai ter gás suficiente? Porque hoje eu acho que ganha muito mais na vontade do que no que costuma ser o jogo do Abel, assim. Então, até quando que vai dar conta com esses desfalques de transformar esse Palmeiras na máquina que a gente sempre viu? Porque era uma máquina com engrenagens perfeitas funcionando. Daniel, Então aí, pessoal, foi o pós-jogo aí da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, 2-1, gols do Gustavo Gomes e do Rafael Navarro. Vitória muito importante aí para colocar o Palmeiras brigando pela classificação. Agora todos os times estão com 3 pontos e 2 jogos. Verdão venceu aí Cerro Porteño, adversário muito difícil, e agora para pegar embalo aí para buscar classificação. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.